pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Se você chegou aqui nesse canal é porque você gosta de direito imobiliário. Eu sei que eu trago toda semana aqui algum assunto, algum de interesse assim quase nacional sobre isso, porque eu sei que é um assunto vasto. Então eu sempre seleciono os assuntos assim que sejam práticos, sejam aquelas dúvidas que a gente tem sobre o direito em si, principalmente em relação ao patrimônio. Então, se você gosta desse assunto, já dá logo o seu like, já garante esse incentivo aqui para mim, se inscreve no canal, porque toda semana eu posto aqui coisas interessantes e dá muito trabalho, né, gente? Pra gente poder selecionar todos esses assuntos que é do seu interesse. E hoje eu quero falar sobre planejamento sucessório da família. Eu sei que às vezes esse assunto não sei porquê, é um tabu que não deveria existir, que a gente conquista nossos patrimônios ao longo da vida, a que a gente quer destinar essas conquistas para os nossos herdeiros, mas às vezes no meio do caminho acontece um monte de coisa que o patrimônio não chega ou chega capenga até os nossos herdeiros. Então eu vou falar sobre isso. Então vamos lá, gente, o que é um planejamento sucessório? Na verdade, é você organizar antecipadamente, ainda em vida, claro, de todo o seu patrimônio que irá para seus herdeiros, ok? Gente, por que fazer isso? Qual a importância de fazer esse planejamento? Olha só, existe um grande risco que todo o seu suor, todo o seu investimento, todo o seu patrimônio que você conquistou ao longo da vida toda, ele se perca ou seja diluído por causa dos altos custos que hoje nós temos sobre o inventário aqui no Brasil. Gente, até esse bem chegar definitivamente para o nome daquele herdeiro ou daquele cônjuge ou de qualquer pessoa que você queira destinar o seu patrimônio, existe um caminho e esse caminho é caro. Muitas das vezes os herdeiros têm até que vender algum bem para pagar os custos. Só de imposto de herança aqui no estado do Rio de Janeiro é 8% sobre o valor do imóvel, ou seja, é um valor muito caro, sem falar cartório, sem falar de honorários advocatícios, sem falar de um monte de coisa que entra aí nesse meio do caminho, que acaba, às vezes, aquele patrimônio valendo 1 milhão e ele chega por 500 mil na mão do herdeiro. Então, realmente, é um caminho tortuoso, é um caminho caro para os herdeiros. Só que eles não têm conhecimento disso. Eles só vão ter o conhecimento disso na hora que abrir o inventário. Porque ninguém fala sobre isso, fala de custos. Saber que tem que fazer o inventário, todo mundo sabe. Mas os custos disso, que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Então, assim, a lei nos dá algumas ferramentas para a gente poder fazer todo esse planejamento sucessório. Então, assim, quais são essas ferramentas? Eu começo aqui enumerando o testamento. Nosso velho, arcaico testamento, que a gente faz lá no cartório. Gente, olha só, o testamento é ruim? Às vezes ele atende sim, às vezes ele é bom e às vezes ele é ruim. Você tem que consultar um advogado, porque não é sobre todo o patrimônio que você pode colocar no testamento. Tem uma porcentagem que você pode dispor e a outra que você não pode dispor. Na verdade, assim, em linhas básicas, 50% do patrimônio você pode dispor. Os outros 50% já são destinados ou à sua esposa, o esposo, ou aos filhos. Então, o advogado que fará toda essa composição familiar conforme o ordenamento jurídico ele determina. E aí, ele fazendo tudo isso, você leva ao cartório e você registra esse testamento. E depois, aí que vem alguns problemas. Mesmo você fazendo um testamento, você tem que levar, vamos colocar no falecimento, você tem que abrir uma ação judicial exclusiva para testamento. E depois tem todo o trâmite
para você ser reconhecido como verdadeiro, não ter nenhuma nulidade lá na justiça, para depois você abrir um inventário judicial, porque a lei determina que não pode ser extrajudicial em caso de testamento. Então, assim, olha, percebe como eleva os custos. Você teria um inventário, uma ação, com o testamento você tem que ter 2 ações judiciais. Ou seja, realmente é um valor alto para aquela pessoa poder dispor, né, da sua vontade, poder fazer isso de uma forma legal. Mas em algumas situações ele realmente atende. Então isso vai depender de cada caso. Nossa segunda ferramenta é a doação em vida. Você doa para os seus herdeiros e você pode fazer também uma reserva de usufruto daqueles bens. Ou seja, você tem o direito de usufruir daquele bem até o final da sua vida. Temos problemas com a doação? Temos. Por exemplo, uma vez doado, você não pode reverter. Não pode. Então, temos alguns problemas nesse meio do caminho. Eu já vi aqui muitas pessoas que doaram os seus bens e depois voltaram atrás e aí não tem como desfazer esse ato. Só indo para a justiça, mas tem vários critérios que você tem que atender que não são tão fáceis assim. E outra desvantagem, talvez, seria o custo. Na verdade, você vai pagar o mesmo imposto, entendeu? É mais barato do que um inventário, claro, mas você não é tão mais barato, ok? O terceiro item aqui, terceira ferramenta que eu vou listar é a previdência privada. E eu até fiquei na dúvida se eu iria colocar, se eu não iria, mas como hoje meio que virou uma modinha falar do VGBL, eu achei por bem colocar esse assunto aqui. VGBL, você vai ao seu banco e você fala para o gerente, olha, eu quero fazer um VGBL. Você coloca todo o seu patrimônio de dinheiro ali, naquele plano, e ao falecimento, né, no seu falecimento, os seus herdeiros que você numerou ali vão receber todo aquele investimento sem precisar de inventário. Pausa. Nós temos algumas decisões no STJ que diz que não é devido o imposto de herança no VGBL. Alguns estados estavam querendo cobrar. Mas isso ainda está sob júdice, porque essa decisão foi do STJ, eu até já fiz um vídeo sobre isso, e vai subir para o STF para decidir ainda. Então existe ainda um ponto de interrogação sobre esse assunto, né? Porque a gente pode ter ali para bem ou para mal, né? Pode cobrar o imposto ou não pode. Então, pera lá, vamos com calma sobre esse assunto. E a outra desvantagem é a rentabilidade. Às vezes você deixa ali, não sei, por 10, 15 anos um valor no VGBL com rendimento desse tamanhozinho. Então, assim, a liquidez dele não é tão interessante como outros investimentos. Então, você tem que ponderar se realmente você deve colocar todo aquele valor ali investido, se vale a pena. Então, é um momento de você sentar com o seu advogado e discutir sobre a sua sucessão, o que vale a pena e o que não vale. E, por fim, a nossa última vantagem de fazer o planejamento sucessório são as holdings familiares. Gente, simplificando, o que é uma holding? Uma holding você vai constituir uma empresa em que você vai colocar todo o patrimônio que está no seu nome, pessoa física, naquela empresa. E aí, quando você faz isso, aquele patrimônio ele vira cotas de uma empresa. E aquelas cotas você consegue doar para os seus herdeiros ou para quem você deseja. E aí é feito todo um planejamento sucessório ali do que você quer doar para um, quer doar para outro, quer doar para e você escolhe como vai fazer. Após o falecimento, não tem inventário, porque é automático essa sucessão de empresa. A gente faz apenas uma alteração na junta comercial e pronto. Tudo ali já foi planejado e a sucessão acontece livremente. É hoje uma excelente opção
talvez a melhor de todas as anteriores que eu falei, sem dúvida é a melhor, mas requer um conhecimento mais sofisticado para fazer. Então você realmente tem que procurar uma pessoa especializada para poder organizar e fazer todo esse planejamento para que saia tudo certinho dentro da lei, conforme o seu desejo, ok? Mas sem dúvida é uma ótima solução para atender às vantagens do planejamento sucessório. Enfim, gente, quais as vantagens disso tudo aí que eu falei, de todas essas ferramentas que a gente tem, que a gente dispõe no nosso meio jurídico para atender a pessoa que quer fazer um planejamento? Primeiro, redução de custos, que eu falei lá no início. O inventário hoje tem um valor muito grande em comparação a todos os outros métodos que a gente dispõe aqui de fazer uma sucessão. Segundo, redução do tempo. Gente, um inventário, por menor que ele seja, menos de 5 anos você não termina ele. Pode ser até um inventário sem litígio, um inventário tranquilo, que todo mundo tem o dinheiro ali para pagar o imposto e todas as custas, honorários e tudo. Demora esse tempo. Nós estamos falando de 5 anos, gente. É muito tempo, pelo amor de Deus. Outra vantagem, redução do imposto de herança. No inventário não tem conversa fiada. Você tem que pagar o valor e pronto. Na hold, por exemplo, esse valor ele é muito diluído, então você não paga. Então a eficiência tributária é gigantesca. Redução de cartório. Gente, não sei se vocês já foram a algum cartório extrajudicial. Você chega lá, você quase deixa o rim lá, não é verdade? Então, um inventário, mesmo que seja extrajudicial, você tem que pagar tudo à vista, entendeu? É assim que o cartório funciona. Então, temos que ter cuidado com isso. Então, uma grande vantagem é a redução do cartório. Agilidade e simplicidade, isso aí eu já falei durante o vídeo todo. E, principalmente, evita o conflito entre os herdeiros. Gente, muitas das vezes a briga começa por uma bobagem. E aí você tem esticado aquele inventário ali por 10 anos por causa das despesas, porque a vida continua, tem condomínio, tem IPTU, tem conta de água, conta de luz, tem manutenção do imóvel fechado dá muito mais trabalho do que o imóvel, se for fazenda tem que fazer toda a manutenção, enfim. Aí começam as discussões. Então a gente faz o planejamento sucessório exatamente para que, ao final, quando aconteceu o falecimento, não tenha nenhum tipo de discussão. Tudo aquilo já foi pensado, já foi materializado e a gente termina uma hold com muito sucesso. Ok? Gente, dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu respondo assim que forem chegando, eu respondo todas as dúvidas e mande para mim qual a matéria, qual o assunto que você quer que eu traga aqui. Que eu sempre estou vendo aqui o que vocês estão querendo saber, quais as dúvidas desse mundo complexo aí de direito imobiliário. Ok? Gente, fico por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Tchauzinho!